Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou estar explicando para vocês alguns conceitos do Wireshark sobre as camadas 2, 3, 4 e 5, ou seja, camadas de enlace, rede, transporte e também seção. Para isso, eu vou executar uma nova chamada, vamos capturar os dados com o Wireshark e vamos ver bem como é que esses cabeçalhos funcionam diretamente em cima de uma ligação telefônica. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o meu ramal sem fio, ramal 1000, e eu vou executar o meu softphone. Tem aqui o meu ramal 1010, que já se encontra registrado com o microchip. Vamos executar o Wireshark. Vou selecionar minha interface Ethernet. Então, a partir daí, eu já estou capturando os dados. Vamos fazer uma ligação de entrada para o ramal 1010, ou seja, eu, a partir do meu telefone sem fio, eu vou estar ligando para o softphone que está aí na tela. Então, vamos discar 1010. Você pode ver aqui que o softphone ele já está tocando. Então eu vou dar um Answer. Então você pode ver que eu já tenho tráfego RTP rolando aqui na tela. Eu vou simplesmente desligar a minha ligação, ou seja, quem recebeu a ligação desliga. Durou 25 segundos a minha chamada. E eu vou desligar o meu aparelho telefônico. Eu vou parar essa captura e eu vou salvar ela para que você possa ter acesso aí no seu computador e acompanhar os passos junto comigo. Wireshark, análise, cabeçalhos. L2, 3, 4 e 5. Ou seja, Layer 2, 3, 4 e 5, né? Camadas de enlace, rede, transporte e seção. Tem que estar bem consciente das camadas do modelo OSI, principalmente porque o Wireshark se baseia muito nisso. Também vou estar me referenciando às camadas o tempo todo. Então, acompanhe aqui comigo. Então aqui eu vou filtrar por SIP ou RTP e vamos dar uma olhada como é que essa chamada aqui está sendo apresentada de acordo com os cabeçalhos no Wireshark. Eu vou clicar aqui no meu primeiro pacote, que é o pacote de invite. Então localiza aí o pacote número 61. Caso você tenha alguma dúvida, você pode vir aqui nesse botãozinho, Go to Specified Packet, e aqui você vai digitar 61 e você clica no Go to Packet que ele vai selecionar o pacote que eu estou me referenciando aqui. Então, o que a gente tem apresentado aqui nesse pacote 61? Eu tenho minha camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, e eu tenho minha camada de seção, que é onde mora o protocolo SIP. Se eu abrir aqui minha camada de enlace, eu tenho o meu MAC address de destino e o meu MAC address de origem. Você pode ver que o meu MAC address de destino, eu tenho uma string para eu me referenciar a ele, que é eth.dst, ethernet.destination. Essa string que se referencia a esse cabeçalho da minha camada de enlace, a gente vai utilizar muito para os filtros na próxima aula. Então é importante a gente ter essa visão de que quando eu clico sobre o cabeçalho que eu quero, o Wireshark ele já apresenta para mim qual que é a string relacionada a esse cabeçalho para eu poder utilizar nos filtros. Mesma coisa se eu clicar aqui no próximo cabeçalho, que é o meu MAC address de origem, eth.src. Então a gente tem uma estrutura Ethernet, me referenciando ao cabeçalho principal, ponto .src para source e DST para destination. Então sempre fica de olho aqui embaixo quando eu clico sobre um cabeçalho, porque a partir das próximas aulas eu vou começar a utilizar esses valores como um filtro. Então às vezes você pode ficar na dúvida, poxa, mas de onde foi que o Gilson tirou essa string para o filtro? Da onde foi que o Gilson sabe qual que é o filtro referente a esse cabeçalho? Então tem muitas coisas que vocês vão decorando com o tempo, conforme vocês vão usando. Tem muitas coisas que a gente não sabe mesmo. Então quando eu não sei, eu literalmente clico sobre o cabeçalho e vejo a colinha que o Wireshark me dá aqui embaixo. Então, se eu for lá para o meu cabeçalho de camada de rede, IPv4, eu tenho aqui alguns cabeçalhos que eu utilizo muito, source address, ou seja, o endereço IP de origem, 192.168.1.253. Como foi uma ligação de entrada para o meu softphone, então o meu SIP server mandou esse pacote para a minha máquina, que é o endereço IP 23. Então, eu posso ver aqui que o endereço IP de origem, ip.src, é 192.168.1.253 e o meu endereço IP de destino, se eu clicar aqui nele, ip.dst, é 192.168.1.23. Você pode ver que segue a mesma estrutura do cabeçalho anterior, ou seja, eu tenho DST para destino e eu tenho SRC para origem, Source Destination. Mesma coisa no endereçamento de camada 2, mesma coisa para endereçamento de camada 3. Camada 4, transporte, User Datagram Protocol. Eu tenho aqui, ó, Source Port, udp.src port e Destination Port, udp.dst port. Então você pode ver que conforme eu vou clicando nos cabeçalhos, o Wireshark ele já vai apresentando para mim qual que é a string referente a esse cabeçalho. Então se eu abrir aqui o meu cabeçalho de camada 5, seção, então aqui eu tenho meu subcabeçalho Display Info do cabeçalho From,
do protocolo SIP. Então, se eu clico aqui, eu tenho sip.from.display.info. Futuramente eu vou poder utilizar essas strings como filtro. A gente já vai ver como funciona. Se eu clicar aqui no meu cabeçalho to, sip.to, perceba que o T é maiúsculo. Então, strings para filtro são case sensitive, tem que tomar cuidado, que às vezes a gente acaba digitando uma letra maiúscula ou minúscula incorretamente e o Wireshark ele não reconhece isso como uma string válida. Então tem que cuidar com o case sensitive aqui no Wireshark. Contact, que é um cabeçalho fundamental do protocolo SIP, sip.contact. Se eu abrir o cabeçalho, sip.contact.user igual a 1000. sip.contact.host igual a 192.168.1.253, que é o endereço IP de quem enviou esse request SIP aqui. Então aqui eu tenho diversos outros protocolos. No message bar eu tenho meu protocolo SDP. Se eu abrir o meu cabeçalho SDP, vamos pegar aqui um valor, connection information, que é o connection address, sdp.connectioninfo.address. Então você pode ver aqui que o sdp.connectioninfo.address. Então ele vai montando para você uma estrutura que você consegue chegar exatamente nesse valor aqui para que você possa aplicar como filtro. O Wireshark ele trabalha muito nessa metodologia aqui de camada de enlace, rede, transporte e sessão. Ah, Gilson, mas você mostrou apenas o DP. Vamos pegar um exemplo com TCP aqui. Vamos filtrar aqui por TCP. Então vamos pegar aqui um pacote enviado pela minha máquina para esse host 54.244.7.161. Então se eu abrir aqui o protocolo TCP, camada de transporte, eu tenho source port tcp.src port, mesma estrutura do UDP. Lembra que o UDP era udp.src port e udp.dst port? Então aqui no TCP só muda o prefixo do protocolo básico que você está trabalhando. Se eu pegar aqui o sequence number, tcp.sec. Se eu pegar window, tcp.windowSizeValue, separado por underscore. Então, essa é a grande vantagem da estruturação que o Wireshark proporciona para você em todos os cabeçalhos, que ele faz o parsing, para que você possa ter acesso a cada cabeçalho posteriormente. E a gente vai ter acesso através dos filtros, através de novas colunas de visualização que eu vou estar apresentando para vocês. Então, está se referenciando camada de enlace, rede, transporte e seção, e está se referenciando aos cabeçalhos internos de cada camada apresentada no modelo OSI, vão ser fundamentais para que você domine o assunto da próxima aula, que são os filtros no Wireshark. Então você aí na sua casa tem esse mesmo arquivo que eu estou utilizando aqui, o Wireshark Análise de Cabeçalhos L2345. Abra as camadas correspondentes a cada protocolo aqui do Wireshark e pode ir clicando sem medo para você começar a se habituar com as strings de filtro que o Wireshark te apresenta, que a gente vai utilizar muito elas agora nessa próxima aula.